começando mais um Maranata Class. Seja muito bem-vindo. E já responde aí a grande pergunta. Quem foi que estudou a lição? Quem estudou a lição? Tá? Comenta aí. Eu sei que tem muita gente que acaba assistindo os nossos vídeos na TV e aí não consegue fazer o comentário. Mas pega aí teu celular, teu smartphone e comenta aí se você já estudou a lição, se você está aqui só recapitulando ou se você está estudando agora com a gente. Estamos começando, estamos indo para a última semana deste mês, né? E olha só que interessante, temos no vídeo de hoje um aniversariante, né, Tamires? Isso aí! Aniversariante da Tamires. Já comenta aí também, tá? Parabéns, Tamires, comenta aí também. Parabéns, 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 tá? Vamos aí iniciar a recapitulação da nossa lição, mas antes de tudo, vamos pedir permissão ao nosso Deus. Nosso amigo Danilo aqui vai conduzir a nossa oração. Assim oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade mais uma vez de falar da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos mostrou, né, o Teu caminho e agora abençoa cada um que está estudando essa lição conosco. Faz com que abençoe também os cultos, né, que estão sendo realizados amanhã e também abençoe a Tamires por mais um ano de vida. Obrigado por tudo, me ajuda a entender, é isso que te pedimos e já te agradecemos, em nome do teu filho, amado Jesus. Amém. Amém. Bem, o título dessa semana foi Os Últimos Ensinos. E no sábado, como a gente já é de costume, né, começamos aí com a tirinha. Fala aí o nosso aniversariante do dia aí. Isso mesmo, né? Os últimos ensinos, a gente tem uma tirinha de uma jovem aí, né, que é como se ela estivesse chegando ali da escola, de um ambiente estudantil. E ela diz: cansei, e não foi pouco não. Acho que não consigo mais. E aí ela lembra, né? Quase esqueci. Cansada, mas não abandonada, né? Porque o texto dessa semana foi João 16. E aí vai retratar, né, sobre o que Jesus estava reforçando ali com os discípulos, né? Tentando lembrá-los de algumas situações que iriam acontecer, como a gente viu na lição anterior, de que ele partiria, mas que eles não estariam sozinhos, né? Então, por isso que essa jovem aí era descansada, mas não abandonada, né? Porque apesar das dificuldades da vida, né, a gente sempre tem alguém por nós. Continuando aqui já no domingo, né? O tema é fase difícil. E quem é que nunca passou, né, por essa fase aí difícil na vida, né? Todos nós já tivemos aí alguma fase difícil. Mas apesar das fases difíceis que nós enfrentamos, né? Nós sabemos que Jesus vê os desafios que nós enfrentamos, né? Como eu falei, a gente não está só. E ele promete, né, que no outro dia pela manhã, né, a gente pode dizer assim, né, como o verso fala, a tristeza, as dificuldades, ela dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né? Então, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, em algum momento, né, vai valer a pena tudo que a gente tem passado, né? E a gente vai ver que o custo, né, de tudo que a gente vivenciou aqui não vai se comparar ao que Jesus tem preparado, né, para cada um de nós. Então, de forma bem abrangente, né, o autor também contextualizou aí falando sobre a gravidez, sobre a gestação, né, as dificuldades que esse período acomete, né, ali a mulher e a família no geral. Mas, né, assim como, né, quando a mãe e o pai vê ali aquela criança, parece que tudo foi esquecido, né? A emoção de você ver aquele rostinho. Então, assim vai ser também, né, com cada um de nós quando a gente vê Jesus face a face, né? Apesar das dificuldades. E na segunda-feira, né, aqui diz assim, ó, é melhor para vocês. E contextualizando aqui a história, a gente observa aqui, Jesus, né, ele continuou falando para os seus discípulos que ele iria partir, que chegaria o momento dele ir embora, né, e eles ficariam ali sem a sua presença. Mas Jesus afirma, né, que a sua partida seria melhor para os discípulos. E naquele momento os discípulos não conseguiram compreender, porque durante 3 anos e meio, né, eles estiveram com Jesus ali caminhando com ele, aprendendo, evoluindo, melhorando em vários aspectos. E aí na cabeça deles não fazia sentido, né? Como é que vai ser melhor se o nosso mestre não vai estar aqui? Mas, né, Jesus estava querendo trazer para eles esse alerta, né, de que viria alguém, viria um consolador, né, que é o Espírito Santo. E ele, né, convence, ensina, guia e consola de forma pessoal. Em escala global,
muito além dos limites do ministério terrestre de Jesus. Então, Jesus ele tinha ali um local assim muito pequeno, né, comparado ao mundo todo. E a gente vê que por meio do Espírito Santo, né, a gente consegue ter esse relacionamento com Deus de forma pessoal. Então, né, no período do Pentecostes, a gente observa, né, que o Espírito Santo foi derramado, né, de uma forma mais visível, podemos dizer assim, e houve realmente um aumento muito grande de novos conversos, né, porque até então havia meio que uma quantidade pouca, né, que Jesus conseguia ali. Mas quando o Espírito Santo desceu, né, e ali o Espírito Santo atuou na vida daquelas pessoas, né, muitas pessoas se converteram. Então houve um volume muito maior nesse aspecto, né, de conversão. Então por isso que Jesus citou, né, que seria melhor para os discípulos, né, apesar deles discordarem ali. E concluindo, né, diz que o Espírito Santo está tão disponível para os seguidores de Cristo hoje quanto esteve nos dias dos apóstolos, né? E esse é um presente maravilhoso, sabermos que não estamos sozinhos, porque temos o Espírito Santo, né? Que nos ensina, que nos consola, que nos instrui, que nos orienta em todas as situações. Muito bem. Isso é algo muito importante, não estarmos só, né? E aí, na terça-feira, que tem como subtítulo ali, dor que não é em vão. E aí, para da melhor maneira possível ilustrar essa frase, né, vou relembrar o que a Tamires falou um pouco aí em relação ao parto, né, o momento ali do parto, que a lição ela traz muito bem, falando que, obviamente, o parto ele é um momento doloroso, né, para a mãe. É um momento ali onde ela vai estar sentindo bastante dor. Porém, quando no final do parto, no final de toda aquela sessão ali, ela pega o seu filho no colo e pode ali acalentar o seu filho, olhar face a face, meio que toda aquela dor ali valeu a pena, né? E aí, isso foca exatamente na frase dessa terça-feira. É uma dor que não foi em vão. A mãe, ela olha e diz, pô, tudo isso que eu sofri nesse momento, nesse parto, valeu a pena. E a lição ela mostra mais ou menos isso sobre o que Jesus ele traz para cada um de nós. Isso me faz lembrar, vou contar essa história rapidamente. Um rei, certa vez, ele estava passando por um momento no seu reinado e ele decidiu colocar uma palavra na sua coroa. E essa palavra ele queria que tivesse o seguinte sentido: quando ele olhasse no espelho lá do seu palácio, a coroa na cabeça, automaticamente ele olhasse, ele visse essa palavra que estava gravada na sua coroa, e tanto no momento de felicidade, aquilo equilibrasse ele, tanto no momento de extrema tristeza, aquilo também equilibrasse ele. E tinha que ser uma palavra que desse para as duas coisas. E aí ele chama os seus súditos ali e ele lança esse desafio. Eu quero que vocês tragam uma palavra que me traga equilíbrio quando eu estiver muito alegre e me traga equilíbrio quando eu estiver muito triste. E aí o pessoal vai para suas casas e tal, e aí veio um outro dia, um servo dele, no outro dia, e diz assim, eu pensei na palavra e eu tenho uma palavra certa. E ele disse, qual é a palavra que eu vou mandar gravar agora na minha coroa? E aí o servo olha para ele e diz assim, passará. Essa é a palavra. Porque, embora você esteja num momento difícil, você vai olhar para aquela palavra e vai lembrar que aquele momento vai passar. Se você estiver num momento muito feliz, você vai lembrar também que aquele momento também vai passar. E no final de tudo, realmente, tudo nessa vida ela é passageira, ela passa. Mas existe uma coisa que não, que é o amor de Cristo. O amor de Cristo ele não passa. Lá em Salmos 107, versículo 1 diz, o amor de Cristo é eterno, é para sempre. Sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Isso é uma das promessas que Jesus ele tem para cada um de nós. Ele nunca vai nos abandonar, pois o seu amor é duradouro, é para sempre. E falando sobre essas promessas que é para sempre, né? A quarta-feira ela traz essa palavra como esse momento hipertexto, né? E eu quero que vocês façam o seguinte agora, tá? Olhando para a palavra promessa, que é nossa palavra aí do hipertexto, certo? Coloque aí, comenta agora, tá? Se você estiver na TV, pega seu celular, comenta aí, faz um comentário nesse vídeo aqui embaixo.
qual é a segunda palavra que vem na sua mente? Quando você escuta a palavra promessa, qual é a segunda palavra que vem na sua mente que linka aí a essa palavra promessa? Coloca aí nos comentários que a gente vai visualizar cada comentário que você fez, certo? E é muito importante essas promessas, porque as promessas de Deus, elas são eternas. Vale salientar que Jesus ele prometeu que ele iria para o céu, mas ele iria mandar um consolador, e assim ele fez. Ele disse que ele iria vir e morrer por cada um de nós, e assim ele fez. E ele disse que um dia ele vai voltar, e assim ele vai fazer, porque as promessas de Deus são realmente cumpridas. E aí Danilo vai dar continuidade agora na quinta-feira. Exatamente. A quinta-feira ele tem o título O Próprio Pai os Ama. A questão é que ali, a partir do cenáculo até o Getsemane, Cristo ele sabia que ele iria morrer, ele iria sofrer, ele seria escarnecido, mas as palavras que Cristo começa a falar, a gente vem estudando elas aqui nessas semanas, não é referente ao que iria acontecer com ele. Na verdade, Cristo ele estava falando o que iria acontecer com os discípulos. Ele ali fala palavras duras, que eles iriam o trair, que os próprios líderes da igreja iriam os perseguir, que eles o abandonariam. Na verdade, Cristo ele não estava preocupado consigo mesmo, mas estava preocupado com os discípulos, porque quando visse o seu mestre agora realmente sendo entregue, tá entendendo? Realmente se entregando, então eles iriam se abalar. E ali, preocupado com a fé dos discípulos, Cristo ele fala, ali em João 16, no versículo 27, o próprio Pai os ama. Ali naqueles momentos de dificuldade, quando agora eles estavam se vamos dizer assim, abandonados por Cristo, né? Porque agora o Messias deles estava se entregando, eles tinham que lembrar, o próprio Pai os ama, o Pai está com vocês. Ali naquele momento onde Cristo ele não tinha nem sentia a presença do Pai. Ele estava preocupado com os discípulos. E Cristo não se preocupa conosco. A questão é que quando a gente passa por momentos de dificuldades, a lição ela nos fala que Deus nos ama. E Ele está conosco. Então a questão é que todo momento de dificuldade que você passar, lembre-se que Cristo ele passou por momentos de dificuldades, mas Ele estava pensando em você. E aí a sexta-feira ela comenta justamente sobre essa questão, né, de momentos de dificuldade. E aí eu vou ler aqui, ele fala o seguinte: em sua última conversa com os discípulos, na noite anterior à crucificação, o Salvador não fez referência aos sofrimentos que ele havia suportado e ainda teria que suportar. Não falou da humilhação que enfrentaria, mas quis apresentar-lhes algo que pudesse fortalecer a sua fé, levando-os a olhar para frente a recompensa que espera o vencedor. E lá no final, ele comenta o seguinte: quando, por causa da sua verdade, o crente se encontrar perante os tribunais terrestres, Cristo está ao seu lado. Quando é confinado entre paredes da prisão, Jesus se manifesta a ele e com seu amor conforta o coração. Quando sofre a morte por amor a Cristo, o Salvador lhe diz: eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A questão é que Cristo ele está com cada um de nós. E a pergunta que eu lhe faço são duas. A primeira é: como é que Cristo ele pode transformar momentos de dificuldade em momentos de regozijo? Comente na sua classe sobre isso. Lembre-se de algum momento que de fato você estava sentindo, né, a dor, o sofrimento. Estava difícil, mas aí Cristo transformou isso de forma belíssima. E comente aí para as pessoas saberem. E a segunda, ali na parte da quinta, né, ela fala o seguinte: com que frequência você fica preso em pensamentos negativos? Será que é essa palavra de que o próprio Pai lhe ama, realmente ele conforta? Então reflita sobre isso. Muito bem, Danilo, exatamente. E como o Danilo bem falou, tá? Pega aí essas perguntas, pega aí esse vídeo também, já clica aí no botão de compartilhar e compartilha para o teu Ministério Jovem, para o grupo do WhatsApp aí do Ministério Jovem, para que, se você ainda não faz aí o Maranata Classic, vocês possam se inspirar nesses vídeos, se inspirar nas perguntas que Danilo fez, que a Tamires fez aqui também, para realmente ter essa discussão aí bacana na sua salinha, no sábado pela manhã. Se você por um acaso, Kevin, mas eu não sou adventista, eu não me reúno com a salinha jovem, não tenho ministério jovem nenhum. Perfeito! Mas participa aqui com a gente também, tá? Faça aí seu comentário sobre as perguntas que foi feita aqui nesse vídeo, mas não esquece de compartilhar. Compartilha
com o teu grupo da igreja, compartilha com o teu grupo do Ministério Jovem, compartilha com o teu grupo da faculdade, do trabalho, da família, mas leva a mensagem desse vídeo para todo mundo que você puder através desse botão compartilhar. Não se esquece também de se inscrever. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações, porque toda sexta-feira a gente lança vídeo novo aqui e aí você fica de fora se você não tiver a notificação ativada, tá bom? Se você ativar, aí o YouTube vai mandar aí a notificação para você, você vai saber, pá, lançou vídeo novo, vou lá estudar a lição juntamente com o pessoal, tá ok? Então, já se inscreve, ativa a notificação, compartilha e comenta. E antes de acabar, não encerra, não fecha aí esse vídeo não, tá bom? Porque a gente vai fazer uma oração juntamente com você, tá? Fecha seus olhos, oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma recapitulação da lição. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e demonstra esse amor dia após dia, pois por mais tribulações que possamos passar nesse mundo, o Senhor nunca nos desampara, nunca nos desamparou e nunca nos desamparará, nunca vai nos abandonar. Somos gratos que possamos realmente reconhecer esse teu amor e te amar de volta, ser fiel até o fim, assim como o Senhor é para cada um de nós. Abençoa nosso restante de dia, o nosso restante de noite. Abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Valeu.